Hoje eu vou falar um pouco com vocês, né? Eu resolvi basicamente gravar esse vídeo devido a essa questão não só da eleição do Papa Leão XIV, né? Que é um novo Papa. Parece que caiu por terra essa questão da teoria, né? De que há os 7 reis, os 7 papas, né? Mas realmente, assim, a questão é reestudar a coisa, né? Então não é necessariamente abandonar, mas reestudar, ver ali o que foi dito que não era correto e aí mudar, para tentar de fato conseguir compreender, porque o anjo não errou ali nessa questão dos 7 reis, dos 7 papas, né, de acordo com o Apocalipse 17. Mas a questão talvez seja um cumprimento diferenciado, né? Então aí temos o último Papa, possivelmente, né, Leão XIV, e os Papas Leões, né, como mencionado na história, sempre tiveram características bem peculiares pro tempo deles. Inclusive, nos dias da Senhora Ellen White, o Papa Leão XIII ali na época, tinha ali uma pretensão clara, juntamente com o governo americano da época, de lançar uma lei dominical. Então, assim, é algo realmente perigoso, é algo que os evangélicos, os protestantes não deveriam ali ficar totalmente apáticos e estarem buscando informações nesse sentido, não necessariamente desdenhando das interpretações proféticas dos outros, né? Agora a questão é simplesmente reavaliar tudo e chegar a uma nova conclusão que possivelmente pode ser. Lembrando que, em termos de profecias não cumpridas, é válido dar os pitacos, entendeu? Ali. Mas, obviamente, com bastante pé no chão para que as coisas, de fato, não venham a minar a fé, né, individual da pessoa e etc. Agora, o fato é que tem que reestudar e aí ver essa questão do de volta para Roma, a forma como as igrejas cristãs protestantes, evangélicas, estão voltando, estão se realinhando, juntamente com a comunhão, com a igreja católica, né, a Sé Católica Romana, e simplesmente como isso acontece, né? Então é importante estar justamente avaliando, né, esses pontos, porque vai envolver o ecumenismo e essa questão do grande engano, que são, na verdade não é um grande engano necessariamente, é voltado a certos aspectos, né, que tem que ver com doutrinas fundamentais do cristianismo, né? A primeira delas é a trindade, a imortalidade natural do ser humano, é a parte da lei de Deus, quer dizer, você pode viver eternamente pecando, que vai estar salvo, né? Basicamente essa teoria da imortalidade natural da alma, né, que é mais filosofia platônica do que outra coisa. E a santificação do domingo, né, como o dia que é usado como comemoração à ressurreição de Jesus Cristo. É totalmente oposto ao mandamento do sábado, descrito no livro de Êxodo, capítulo 8, capítulo 20, do 8 até o 11. Né? Então, basicamente, o papado e os Estados Unidos. Né? Obviamente, assim, é necessário analisar lá o Apocalipse 13. Declara ali que o poder representado pela besta de chifres semelhantes ao cordeiro, né, fará com que a terra e os que nela habitem adorem o papado. Ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Aqui já a identidade clara, né, delas. No caso aí a segunda besta, de 2 chifres, né, simbolizada pelos Estados Unidos da América, que conseguiram influenciar dentro da eleição do Papa, né, que era o que eles queriam. Então, ótimo. Né. E a besta semelhante ao leopardo, o próprio papado, né, com todas as suas garantias ali, as suas formas, né, que vem não só da Babilônia, do Egito Antigo, da Medopérsia, da Grécia e de Roma, né, todas as características ali fundidas no animal extremamente grande, terrível, né, com 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Né? Então é o que vai estar acontecendo. Então a besta de 2 chifres faz com que toda a terra faça uma imagem. A primeira besta, né, cuja chaga mortal foi curada. Os pequenos, os ricos, os pobres, os livres, os servos, né, recebam o sinal da besta. De acordo com o Apocalipse 13, do 11 até o 16. Vê o seguinte, né? Mostrou-se que os Estados Unidos são um poder representado pela besta de chifres semelhantes ao do cordeiro. E que essa profecia se cumprirá quando a nação, impuser a observância do domingo que Roma alega ser reconhecimento especial de sua supremacia. Mas essa homenagem ao papado dos Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída. É só observar essa questão histórica aí, França, Alemanha, Portugal, Holanda, vários países que outrora delegavam fé dentro da supremacia papal romana, e simplesmente cumpriam os dogmas que ela estabelecia, inclusive em termos de perseguição. Falando basicamente essa questão de que essa aliança, esse domínio, uma vez reconhecido, essa questão não pode ser destruída assim meramente. Né? A profecia prevê o que? Uma restauração do seu poder. Viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Só que isso aqui é o passado, né? Se espera um cumprimento geral e total, né, dessa questão da cura, levando literalmente as pessoas a entenderem que, não, o vigário de Cristo é de fato o Filho de Deus. Entende? Então, para que haja uma comoção completa das pessoas em torno da Sé Católica e eles venham a perseguir junto com os cristãos evangélicos e de outras igrejas e tal, juntamente com os católicos, os santos. Porque eles vão entender que a chaga mortal foi curada, toda a terra se maravilhou, e aí eles vão ter que ir atrás do único povo que não vai estar
de acordo com eles, em comum acordo, né, em comunhão. E óbvio que, para que isso aconteça, a anulação da lei divina é basicamente essencial. Então, Paulo declara expressamente que o homem do pecado perdurará até o segundo advento. O homem do pecado aí seria o próprio Papa, né, na figura aí do seu líder maior, o anticristo. Paulo declara expressamente que o homem do pecado perdurará até o segundo advento, ou até mesmo ao final do tempo prosseguirá com sua obra de engano. E diz ainda o escritor do Apocalipse, referindo-se também ao papado, né, adoram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tanto no velho como no novo mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo. Quer dizer, a pessoa se curvar perante uma adoração ao domingo, buscar, tá aceitando esse tipo de sinal, mentalmente falando, entendeu? Onde repousa única e exclusivamente a autoridade da igreja e nada, zero de evidência bíblica. Né? As pessoas que decidirem fazer isso poderão estar recebendo de conscienciosa vontade ali o sinal do papado, né? Que é não só o dia, mas o Deus que eles adoram e outras coisas mais. Né? Então, assim, que tipo de homenagens? Né? A única homenagem que é mencionada, a instituição do domingo. Então, se presta, inclusive, na época de Martinho Lutero, lá, 1517, 1520 e tal, participou ele de vários debates lá com líderes católicos, e alguns deles chegavam e perguntavam, escuta, tu tá sendo contra o Papa, contra a instituição, ok, mas tu veneras o domingo, né? Então, se tu fosse sério nas tuas alegações, tu tinha que guardar o sábado. E era uma incoerência legítima que os líderes faziam em cima de Lutero, porque ele não guardava o sábado. Mas já que você quer ser do bíblico, né, sola escritura e tal, então pelo menos siga tudo, né, da forma como está escrito. Porque guardando o domingo você presta homenagem a nós que somos católicos, da sé católica. Então, assim, é fatídico esse ponto de que o domingo, de fato, não só vai repousar a autoridade católica, porque foi ela que mudou, né, que impôs o dogma ali do domingo, quem não obedecesse ali morria, mas simplesmente é o sinal de adoração, entendeu? Onde a pessoa venera o Papa como líder maior, entendeu? Reconhece ele através, não assim que a pessoa vai estar celebrando a ressurreição de Jesus, né? Porque na Bíblia a ressurreição de Jesus está ligada ao batismo. A pessoa se batiza, ela celebra de fato que Cristo ressuscitou, mas ela celebra de fato que Deus é o Criador quando ela guarda o sábado. Agora, guardar os domingos e festas, como diz o Catecismo Católico, é render homenagens a Roma. Tanto no Velho como no Novo Mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Zero evidências bíblicas para isso. A pura tradição, pura filosofia, conexões absurdas que são feitas para tentar vincular um dia que não tem nada a ver com simplesmente um dia bom, né, como diz lá no Gênesis, o primeiro dia da semana. Nada mais, nada além. E aí, todo esse esforço cavalástico para tentar levar as pessoas a adorarem nesse dia. Né? Infelizmente, aí é uma coisa assim muito, muito nítida, né, que está acontecendo. A Igreja Católica Romana, com todas as suas ramificações no mundo inteiro, forma uma vasta organização dirigida da Sé Papal, destinada a servir aos interesses delas. Seus milhões de adeptos em todos os países do globo são instruídos a se manterem sob a obrigação de obedecer ao Papa. Qualquer que seja a sua nacionalidade ou governo, devem considerar a autoridade da Igreja acima de qualquer outra autoridade, ainda que faça o juramento prometendo lealdade ao Estado. Por trás disso, todavia, faz ou jaz o voto de obediência a Roma, absorvendo-os de toda a obrigação contrária aos interesses dela. Isso aqui lembra até algo jesuíta, né? Alguma coisa jesuíta, assim, dos jesuítas lá, que eles não eram obedientes a Estado nenhum. Se obedece ao Papa, e pronto. A questão de simplesmente a desobrigação de qualquer tipo de responsabilidade no sentido dos outros em prol de salvaguardar a sé católica, né? A sé papal. E ir contra justamente aqueles que divergem então dos interesses dela. Então tem exemplos históricos disso, né, de acordo com a história eclesiástica ali, vem falando dessa questão dos esforços, dos persistentes e astutos esforços no sentido de insinuar-se nos negócios das nações. Então, a igreja ali adentrando, né, os meandros de qualquer movimento, qualquer estado, né, e havendo uma vez conseguido, nada mais faz que favorecer seus próprios interesses, mesmo com a ruína dos príncipes do povo. Aí tem um exemplo aqui de 1204, que era o Papa Inocêncio III, né, que arrancou de Pedro II, né, rei de Aragão, o seguinte e extraordinário juramento: eu, Pedro, rei dos aragoneses, né, declaro e prometo ser sempre fiel e obediente a meu senhor, o Papa Inocêncio, e seus sucessores católicos, a Igreja Romana, e finalmente preservar meu reino e sua obediência, defendendo a fé católica e perseguindo a corrupção herética. Aqui é Aragão, né? Um reino ali católico, depois veio fazer parte da Espanha. Mas aí é curioso ver essa questão de que o juramento dos líderes gira em torno da sé papal.
entendeu? E não importa que a ruína dos próprios príncipes e do povo tem que salvaguardar os interesses dela, mesmo dentro do próprio Estado. Isso aí em harmonia com o quê? Com as pretensões relativas ao poder do pontífice romano de que lhe é lícito depor imperadores e de que pode absorver os súditos de sua fidelidade para com governantes ímpios. Mas em prol da sé católica, tudo é permitido. Os fins justificam os meios. Que é essa máxima que pode ser utilizada, obviamente, nesse sentido. Né? Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho, aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e poder de Deus. Então o movimento católico ele foi de Deus, né? Há muitos séculos atrás. Né? Porque enquanto ainda não estava nessa apostasia de querer ficar se metendo em assuntos estatais, né? Ela foi ali ganhando território, ganhando terreno, ganhando cargos políticos, né? E cada vez mais fazendo parte desses meandros. Ritos e costumes pagãos entram. E aí perde-se o que? O poder do Espírito de Deus. E aí, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Né? Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer seus próprios fins, especialmente na punição da heresia, a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem à besta. O poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Né? Isso aqui já foi escrito há bastante tempo já, mas, de fato, a cada dia que passa, o cumprimento cabal dessas coisas vem acontecendo. Quer dizer, os furtivos passos no tocante a essa questão de condução, né, do poder civil, até o ponto em que ele se vê enredado e aí tem que cumprir, né, como as leis dos antigos medas e persas, né, leis que não se podem revogar, e levar as pessoas a terem as suas consciências controladas. Porque senão elas poderiam ir presas ou até mortas, né, pelo Estado. Isso ainda tem que cair ainda lá na América do Norte, nessa questão de uma das emendas de lá deles, que proíbe, né, a união entre igreja e Estado, mas isso daí vai cair rapidinho, né? Já tem até projeto aí para 2025 de questão de leis dominicais, ou Blue Laws, né, leis azuis, e os caras estão querendo passar isso daí a todo custo, há toda uma pressão católica lá dentro, né, o próprio presidente querendo interferir também no Vaticano, né, com a eleição do outro Papa, o Papa norte-americano, né, que já temos aí. E a coisa vai acontecendo, né? Devagarzinho ali as coisas vão acontecendo. De fato, a igreja se apostatou, mas o fato é que ela não muda, né? Então tem muitos, inclusive cristãos evangélicos, até mesmo adventistas, né, do sétimo dia, que acham que Roma, ela mudou a forma de tratar as outras igrejas, né? Mudou a questão de que, né, inclusive pediu perdão, né, dos crimes que cometeu no passado, e etc, etc. Só que, de acordo com o Espírito de Profecia, né, página aí 581 do Grande Conflito lá, né, se lê claramente que convém lembrar que Roma jacta-se de que nunca muda, entendeu? Não muda, não tem o que fazer, entendeu? Para onde aquilo caminhar, né, e o Estado que quiser se meter, vai sofrer as consequências no final e vai se ver controlado pela própria igreja, entendeu? Não tem, assim, uma questão democrática nesse sentido. Vai adentrando ali, eles vão permitindo até o ponto que são controlados. Os princípios de Gregório VII e Inocêncio III, ou terceiro, né, ainda são os princípios da Igreja Católica Romana. E tivesse ela tão somente o poder, pô-los em prática com tanto vigor até como nos séculos passados. Quer dizer, ela não está fazendo o que fez no passado porque ainda não é o momento, ainda não tem o poder suficiente, ainda não, muitos estados ainda não caíram ainda, entendeu? Mas depois que cair, eles vão ver no que eles se meteram, entendeu? De ficar entrando nessas relações incestuosas, sei lá o que, com a Igreja Católica, e aí simplesmente, como o próprio espírito deles, né, do Gregório VII e Inocêncio III ainda estão lá, que assinala de fato essa questão de que Roma não muda, né? Se tivesse tão somente o poder, poluir em prática e todo o vigor agora, né? Com tanto vigor agora como nos séculos passados. Poucos sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem a aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo, entendeu? Esses caras não são protestantes, entendeu? Eles acham que são, só que eles não fazem nem ideia do que eles estão fazendo quando fazem exaltação do domingo e apoiam e auxiliam Roma nesse sentido, entendeu? Porque esses caras, eles que haviam sido perseguidos, a Igreja Católica fez o que fez, né, com as denominações deles, e é como se nada tivesse acontecido, né? E quando se aplica a realização do seu propósito, Roma está visando restabelecer seu poder para recuperar a supremacia perdida. Estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a igreja possa empregar ou dirigir o poder do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares, em suma, que a autoridade da igreja e do Estado devem dominar a consciência e Roma terá assegurado o triunfo nesse país. Entendeu? É só os Estados Unidos caírem. E aí Roma terá todo o seu poder novamente. Nesse sentido.
Só que o que se faz por tabela? Uma vez que se entra nesse conluio de tentar mudar, né, e tentar controlar o poder civil, controlar também a própria consciência individual, né, tá fazendo-se o que por baixo da surdina ali? Simplesmente se rejeitam os princípios da verdade, e os homens rejeitam o autor e legislador da lei, né? Então desprezam a lei de Deus. Veja, os evangélicos, protestantes apoiam Roma, a Igreja Católica, na exaltação do domingo, né? E isso daí eles estão fazendo a preço de pisar e desprezar a lei de Deus, negando a autoridade de Deus. Entendeu? E aí a coisa começa a degringolar, dar problema, porque, de fato, eles estão começando a atrair a ira de Deus para si. Entendeu? E tem lá, no Apocalipse, as 7 pragas. E outra questão também são os ídolos filosóficos que eles fazem, né? Para muitos, um ídolo filosófico é entronizado no lugar de Jeová enquanto Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra. Em Cristo são suas obras, né? Adorado e tal. Milhares deificam a natureza enquanto negam o Deus da natureza. É um ídolo filosófico. O ídolo filosófico atual é a Trindade. Entendeu? Deus Pai, não. Nós queremos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, conforme as tradições mandam. E aí o Deus de muitos homens que se professam sábios, filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus dos seletos centros da moda, né, dos colégios, das grandes universidades, instituições teológicas, né, é pouco melhor que Baal, o Deus Sol da Fenícia. Pouco melhor. Não tem, assim, diferença nesse sentido. Quer dizer, se o pessoal não tá adorando o Pai, acabou. Entendeu? E aí é um problema sério, porque já estão pisando no mandamento do sábado, pisam no primeiro mandamento, pisam no segundo, falar aqui a respeito das imagens. O terceiro, então, que nem se diga, da questão de tomar o nome de Deus em vão, mas dessa forma. E o quarto mandamento detonado também dentro do próprio catecismo católico. E os evangélicos, protestantes aplaudindo, né? Não, porque aqui a gente guarda todos os dias, e não sei o quê, não sei o quê. Mas pura balela nesse sentido, porque evidência bíblica não tem. Onde é que está escrito na Bíblia que é para guardar todos os dias? Não existe isso, entendeu? O que existe é o sábado e as ordenanças claras sobre aquele dia específico. E ponto, entendeu? Agora, dias e dias, festas, aí outros até interpretam mal pra caramba aquele texto lá de Colossenses, né? Porque fazer dias e dias, diferenças e não sei o quê. E simplesmente ninguém pois vos julgue, né, por sábados, por festa de lua nova, ou sei lá o que, né? De fato, né, ninguém julgue. Nós somos juízes por acaso, a função é obedecer à lei, entendeu? E não ficar julgando o que o outro tá fazendo ou deixando de fazer, né? Mas a questão é que tem que alertar. E de fato, ninguém vos julgue por isso. Entendeu? Se o cara não quer guardar sábado, não quer fazer as coisas, ok, ninguém julgue. Jesus mesmo disse, né? Não julgueis para que não sejam julgados. Porque quem julga ali já não é mais, não é simplesmente um observador da lei, ele vira um juiz, entendeu? E Deus vai dar a cada um, né, segundo as suas obras. Agora, os caras trocaram Deus, trocaram os mandamentos e a coisa apertando, entendeu? As influências políticas norte-americanas no Vaticano e o contrário também acontecendo. Grande conflito 584, né? Quando quer que os preceitos divinos sejam rejeitados, o pecado deixa de parecer repelente, uma justiça desejável. Os que se recusam a sujeitar-se ao governo de Deus são de todo inaptos para governar-se a si próprios. Mediante seus perniciosos ensinos, implanta-se o espírito de rebeldia no coração das crianças e jovens, por natureza adversa à disciplina, tendo com isso como resultado a ilegalidade e desregramento na sociedade, ao mesmo tempo que escarnecem da credulidade dos que obedecem aos preceitos de Deus. As multidões, avidamente, né, vão fazendo justamente isso. De acordo com a Bíblia, o que poderia salvaguardar o povo contra o grande engano, contra o domingo, contra a Trindade, contra esses dogmas malignos, né? Seria a palavra de Deus, só que eles não querem a palavra de Deus. Não querem viver de toda a palavra, mas do que convém dentro da palavra, né? Eles querem Jesus, querem a salvação, entendeu? Mas lei, obediência, não, isso daí é coisa dos tempos de Moisés, né? Aqui, ó, a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, não haverá amanhã para eles, né? De acordo com Isaías, capítulo 8, versículo 20. O povo de Deus é encaminhado às santas escrituras como uma salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir que os homens obtenham conhecimento da Bíblia, pois seus claros ensinos propõem a descoberto justamente os enganos. Em todo avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está lá desperto, em atividade mais intensa. Aplica atualmente todos os seus esforços para preparar-se para a luta final contra Cristo, seus seguidores. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem auxílio das escrituras sagradas.
Então aqui é uma coisa que deveria se considerar, né? Porque, de fato, se a contrafação vai ser tão meticulosamente parecida com o verdadeiro, que sem o auxílio das escrituras seria impossível distinguir, aí as pessoas deveriam dar mais valor na Bíblia, né, no que está escrito. Só que não, infelizmente, continuem apoiando o papado, continuem aí exaltando a adoração e santificação do domingo, né, até o momento em que vocês mesmos vão lá e se laçam o pescoço, né, com a própria corda que vocês estenderam. Então, porque o que acontece é as pessoas vão fazendo isso, mas elas não percebem que elas vão estar se preparando justamente para não reconhecer a contrafação quando ela aparecer, entendeu? E simplesmente elas não vão conseguir distinguir, não tem como. O anticristo vindo lá, os judeus querendo que o tal Messias apareça, né? Vai aparecer, entendeu? Eu, inclusive, fico me policiando aqui, cuidado com pregação sobre a volta de Jesus, né? Porque se você prega a volta de Jesus e não avisa pro povo como é que ele vai vir, os detalhes que tem que ver com a vinda de Jesus serão enganados, porque a contrafação do anticristo vindo, né, é tão perfeita que é impossível distinguir se a pessoa não tiver ali um amplo conhecimento das escrituras sobre os mínimos detalhes da vinda de Cristo, entendeu? Agora, os caras vão buscar esse conhecimento? Não vão. Aí quem busca aí tem que ser perseguido, né? Agora, é complicado isso daí, entendeu? Pelo testemunho dessas todas as declarações, né, aí todo o prestígio, ou melhor, todo o prodígio deverão ser provados. Então, unicamente a Bíblia é que pode provar esses prodígios, os milagres que serão feitos, as curas, até fogo cair do céu os caras vão fazer, entendeu? E é um fato, né? Infelizmente, assim, as pessoas poderiam ter um conhecimento a mais, só que não vão estar, entendeu? Só que o que acontece na prática? Os caras podem tentar mudar a lei de Deus, podem tentar fazer isso, fazer aquilo em cima dos mandamentos e nada acontecerá, entendeu? O que vai acontecer é simplesmente eles aumentarem o registro de pecados que eles já têm, entendeu? E expectação de juízo e ira e fogo consumidor. Poderão os homens incitar quanta combatividade queiram, mas os mandamentos de Deus ainda são os mandamentos de Deus. Decidimos-nos a guardar os mandamentos de Deus e viver e preservar sua lei como a menina de nossos olhos. Escarneçam os homens da lei de Deus, espezinhem o povo que os observa ou que observa os mandamentos, poderão fazê-lo e viver? Isso é impossível. Deus tem sua medida do caráter. Deus tem sua medida do caráter. E os que obedecem àquele que vive e guardam sua lei como menina de seus olhos, é que ele preserva. Entendeu? Então, por ocasião das pragas, os únicos preservados serão os que observam integralmente a lei de Deus. Infelizmente, para a maioria que vive fora, né, desse entendimento, né, simplesmente não vão ter a medida do caráter divino. E podem se espezinhar, combater ou fazer o que quiser, né? Como diz um saudoso pastor por aí, a pessoa quebra a lei de Deus, na verdade não está quebrando a lei de Deus, né? A pessoa que se quebra no processo de transgressão dela mesma, achando que os mandamentos não existem e que o que eu não vejo também não existe. E aí o foco é o que? Do povinho restaurar e reparar a brecha que foi então aberta, né? Obviamente por todos esses movimentos. Quer dizer, resgatar a lei de Deus integralmente, os ensinos da Bíblia integralmente, a fé de Jesus integralmente, entendeu? Por quê? Precisamente antes, na Testimony for the Church, volume 1, página 76 e 77, né? 1885, né? Precisamente antes do grande dia de Deus, é enviada uma mensagem para exortar o povo a voltar à obediência, ou à sua obediência à lei de Deus, quebrada pelo anticristo, né? Por preceito, por exemplo, devemos chamar a atenção para a brecha feita na lei de Deus. Foi-me mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, representa o povo que recebe a mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo, para que guarde os mandamentos de Deus com a menina dos olhos. E que, em resposta a essa advertência, muitos abraçariam o quê? O sábado do Senhor. Por que abraça o sábado? Porque já está na lei, entendeu? Se a pessoa se propõe a guardar todos os mandamentos de Deus, então o sábado vai estar incluso automaticamente, como sinal e o símbolo de que Deus é o Criador e a autoridade universal dele perante o universo. Agora, a questão é, de fato, se as pessoas vão tomar parte nessa questão do terceiro anjo aqui. Então, se elas vão proclamar os mandamentos de Deus ou vão se unir com os católicos para pisar em cima de tudo, entendeu? Porque, de fato, o anjo ele representa aqui o povo que recebe a mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo. Quer dizer, não é simplesmente guardar ou observar a lei, tem que alertar. Tem que falar para as pessoas para elas pararem de fazer besteiras com essa lei, porque é algo que é perigoso para elas, entendeu? Porque, obviamente, de acordo com 1 João 3, verso 4, o pecado é a transgressão da lei. Elas não estão brincando só com quebra de lei, né, mas com prática de pecados. Então é complicado isso daí.
Entendeu? Pior ainda se juntar com poder civil, poder religioso para fazer isso daí. Porque aí são mais pessoas enredadas e como nessa questão de responsabilidade um fica por baixo do outro, né, muitos se tornam responsáveis pela perdição dos outros. E aí a pena é bem mais elevada, né, digamos assim. Então o foco é reparar a brecha. De acordo com o Êxodo 23:2, né, não seguirás a multidão para fazer o mal. Nem numa demanda falarás, né, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Então é isso aqui mesmo, entendeu? O pessoal seguindo a multidão, lá, não, os católicos, evangélicos, o pessoal das outras igrejas, não, vamos seguir aqui, porque temos que nos unir em torno do bem comum e etc, né? Que coisa bela, né? A paz, né? E o Papa já se colocando aí no meio dos países como o grande mediador, né? Vamos mediar aqui os conflitos para estabelecer a paz global, a prosperidade global e a solidariedade global, né? Beleza. Ok, né? Eles estão fazendo, mas estão seguindo a multidão para fazer o quê? Para pisar na lei de Deus. Então, a unidade em nome simplesmente de preceitos puramente humanos e fora do que está escrito, entendeu? Jesus diz que é para viver de toda a palavra de Deus, né? Não somente de pequenos e poucos detalhes, né? Que simplesmente essas igrejas escolhem tá fazendo. Escolhem o dia de domingo, escolhem a trindade, escolhem outros ídolos, né, filosóficos que tem por aí, né, criados e forjados essas teologias malucas, e seguem a multidão. Então, seguindo a multidão para fazer o que é mal e tomando parte também com essa maioria absoluta que torce o direito, né? Tenta torcer a lei de Deus, mudar as coisas que não tem autorização nenhuma para ser mudado, nada, e a coisa vai acontecendo, entendeu? Jesus mesmo tinha advertido que existiriam enganos mesmo dentro das coisas estreitas, entendeu? Ele falando para judeus, né, que eram pessoas que já pertenciam à suposta religião verdadeira, que já conheciam o caminho, que tinham os oráculos divinos, né, que eles se jactavam dizendo que tinham. E aí Jesus diz para ele, a estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, poucos que a encontrem. Quer dizer, vocês ainda estão resvalando nisso daí ainda, mesmo tendo esse suposto conhecimento, né, que dizem ter. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos os conhecereis, porventura colhe-se uvas nos espinheiros ou figos nos abrolhos? Então perguntou aqui para eles nesse sentido. Ficar esperto, mesmo dentro de um caminho estreito, obviamente vão aparecer ali quanto mais refinados os enganos, entendeu? Mais se prova de fato que é um caminho estreito. Entende? Totalmente diferente do tão largo ou quão largo é o caminho de fato do outro lado. Mas de fato assim, é necessário entender essa questão de que de fato há muitos falsos profetas, mesmo dentro de um caminho estreito. Entendeu? E as pessoas têm que saber realmente diferenciar isso, e só pela Bíblia unicamente é possível conseguir ter essa visão. Como sinal de autoridade da Igreja Católica, os escritores romanistas citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo, que os protestantes admitem. Entendeu? Por quê? Porque guardando o domingo reconhece o poder da Igreja para ordenar dias santos e impor sua observância sob pena de incorrer em pecado. Então é algo até curioso, né? Os próprios protestantes apoiando esse tipo de coisa e dizendo ser a igreja verdadeira de Deus, né? Enquanto pisam os mandamentos e se consideram salvos e se jactam de ter a graça divina sobre eles. A gente não está debaixo da lei, né? Estamos debaixo da graça. Uma graça barata, pisando os mandamentos de Deus e pecando, lançando ao pó, né, o nome de Deus, simplesmente para observar o domingo e reconhecer o poder de um homem, né, sobre os demais. Então é complicado, é difícil essa questão, né? De acordo com Apocalipse 13:16, o sinal de autoridade papal é o domingo, ok? Mas lá diz que esse sinal ele pega na mão ou sobre a fronte, né, das pessoas que são seladas com esse selo da besta. E a todos os pequenos e os grandes faz que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Os homens não só deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. Inclusive, conversando com alguns católicos aí, eles não acreditam muito nessa questão de mudança, né, do sábado para o domingo. A ideia é só o dia que troca, é apenas o dia, né? Mas toda a teologia do sábado ela é transferida para o domingo. Como de fato um dia santo, ou feito alguma coisa por Deus ali, mas de fato nenhuma ordenança ou ordem divina feita, colocada expressamente nas escrituras, dizendo que isso poderia ser feito, entendeu? Mas sobre a mão ou sobre a fronte? A mão representando o trabalho, a fronte a consciência, né, individual. Tá? Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ninguém. De acordo aqui com o comentário bíblico, né, e no livro Eventos Finais, na página 224, ninguém recebeu o sinal da besta ainda, porque de fato o decreto ainda não foi estabelecido. Tá? Então é colocada essa questão, né, de que não será até que saia o decreto compelindo os homens a venerar esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Então, atualmente, ninguém tem ainda a marca da besta, porque isso daí não foi promulgado em forma de decreto a ponto da pessoa ser forçada a conscienciosamente aderir ali.
entendeu? Só que quem tá guardando o domingo, tendo conhecimento do sábado bíblico mesmo, tá pecando ainda assim, entendeu? Não tá transgredindo um mandamento, claro. Entendeu? Se observar essa lógica do mundo, essa lógica capitalista da coisa e tal, se vê claramente o esforço que se faz para levar as pessoas a trabalharem no sábado, entendeu? E levarem as pessoas também a venerarem, a considerarem o maior cônjuge de domingo, né, como autoridade católica, ou autoridade, né, o grande líder espiritual da Terra, que seria então o Papa. Mas chegará um tempo em que, de fato, o decreto ele vai sair. Esse decreto aí ele já foi profetizado já por Jesus, né? Muitos não enxergam isso, mas convém falar o seguinte, né? Porque lá em Mateus 24:15, Jesus disse, né? Quando virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, Então, basicamente, o que acontece? De acordo com o que se leu aqui, a da abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Obviamente, aqui é uma profecia de dupla aplicação, porque ele está trazendo isso daqui para o futuro, entendeu? No tocante a essa questão dos romanos, quando os estandartes idolátricos romanos fossem vistos, né, em Jerusalém, que era a Terra Santa. Então, de fato, aqueles que estivessem na Judéia deveriam ir para os montes, entendeu? Deveriam, de fato, observar aquilo que ele tinha falado, e aí simplesmente sair de Jerusalém em tempo oportuno para que fossem salvos. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam, né, que o juízo deveria cair sobre a apostasia de Israel, especialmente o castigo retribuidor que sobreviria por sua rejeição e crucificação do Messias. Sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. A hora temida viria súbita e celeremente. E o Salvador advertiu seus seguidores: quando, pois, virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê atenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal, ou avistado o sinal, os que deveriam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que tem acesso, se estivesse no telhado, não deveria descer a casa. Aquele que a casa estivesse no telhado não deveria descer a casa, mesmo para salvar seus tesouros mais valiosos. E os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior, posta do lado enquanto estava lá botando o calor do dia. Não deveriam hesitar um instante para que não fossem apanhados pela destruição geral. Aqui é em relação ao primeiro cerco, né? Então, quando eles vissem, de fato, os estándares idolátricos, os símbolos idolátricos romanos, então, erguidos em Terra Santa, aquele era o sinal, então, de fuga para eles, para saírem daquela região e irem para outra, entendeu? E da mesma forma, tá, nos últimos dias, os símbolos ou sinais idolátricos romanos não seriam mais os mesmos, mas seriam, no caso principal, estándares idolátrico romano atual, seria o domingo, entendeu? Seria justamente essa questão do domingo, o estandarte idolátrico atual dos romanos, entendeu? Não só o domingo, a trindade, nessa série de doutrinas falsas, mas o domingo em especial, porque é o sinal de autoridade que eles arrogam para si, entendeu? Que o Papa coloca para si. Tá? Então, atualmente, o arrogar-se à nação americana, então, a buscar impor esse tipo de decreto, né, um decreto dominical, conforme foi feito, né, na época do Constantino, isso daí é simplesmente a destruição total da lei de Deus e a imposição aí do poder civil, juntamente com o poder religioso, no controle da consciência individual, para levar as pessoas, então, a obedecerem. Mas, na verdade, é o povo que vai pedir isso daí, né? Infelizmente, o povo, né, os próprios cristãos evangélicos vão pedir, vão clamar, né, para o Estado intervir, né, em cima desses dogmas aí, e forçar quem não quiser participar disso e acusar esses caras de dissidente, de terrorista, de não sei o quê, entendeu? Então Jesus já advertiu, né, quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, então os cristãos deveriam fugir imediatamente. Só que aí houve um primeiro cerco, né, o segundo cerco lá em Jerusalém. Né? O primeiro cerco, Séstio, no ano 66, no caso trouxe essa questão da abominação da desolação. Aqui tem uns textos, basicamente, né, que falam sobre essa questão. Daniel 9:27, 11:31, 32 e 12:11. Né? Vamos falar dessa abominação da desolação. No caso aqui, esses dois primeiros, falando a respeito, ou melhor, esse primeiro falando a respeito da época ali de Jerusalém, né, no ano 70, e os outros dois, não só acerca daquela época em si, mas também para o futuro.
Entende? Porque, de fato, na briga entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, você vai ter justamente essa questão de que se estabelecerá a abominação desoladora, né, a partir do versículo 31, né, do capítulo 11 ali de Daniel, vem falando um pouco dessa questão, né? Os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quer dizer, o povo conhece o seu Deus, né, o Pai, né, não a Trindade. E obviamente, essa questão do estabelecimento da abominação, né, que é o estabelecimento então, do decreto dominical. Então seria basicamente o seguinte, assim como houve no primeiro cerco de Jerusalém, no ano 66, os cristãos tiveram ali um prazo de 3 anos e pouco para saírem, o arrogar-se à nação americana, essa questão de impor o decreto, isso daí também seria um sinal de fuga para os cristãos. Então, esse cerco aí já aconteceu em 1903, ou talvez um pouquinho antes, ali de 1888, quando estava em vias de fato de uma lei dominical nos Estados Unidos. Tanto que algumas lideranças na época que eram adventistas, né, elas tinham ido, inclusive falado no Senado, discursado lá também, nesse sentido de tentar ver essa questão de quão prejudiciais seriam leis dominicais naquele período. Só que isso daí já foi, né? Então o primeiro cerco já foi. Então, da mesma forma que aconteceu o primeiro cerco em Jerusalém, né, com Céstio, e ele abandonou o cerco, quando foi em 1888, também houve um cerco nesse sentido do decreto dominical, e aí simplesmente abandonou-se o cerco, entendeu? E aquele lá era o momento pro povo começar a sair da cidade e ir pro campo, entendeu? 1903. Só que agora, o Papa Leão XIV, né, não se sabe, mas é possível. O primeiro Papa norte-americano, entendeu? Provavelmente vai ter o apoio dos líderes norte-americanos, das principais igrejas norte-americanas também, formando essa imagem. E aí, unindo-se então, né, falta só cair aquelas emendas norte-americanas que tem que ver com separação de igreja e Estado. E a pena de morte, né, os caras já estão até falando aí, né, inclusive um outro vídeo que eu postei na comunidade aí também, dos caras mencionando essa questão, de projetos para 2025, de leis azuis, leis dominicais, onde os caras vão começar meio que, não, vamos colocar aqui a questão do trabalho, né? Então vai lá, muda um pouquinho, não, vamos trabalhar no sábado tantas horas, domingo deixando mais relegado, e aí apertando o cerco até o momento de chegar no decreto de morte, entendeu? Então são coisas que vão estar acontecendo. Então teve o primeiro cerco em Jerusalém, teve o primeiro cerco também nesse período aí da América do Norte, né, 1888, e aí a gente espera, da mesma forma que houve o segundo cerco lá em Jerusalém, né, com Tito, que aí já foi para crucificar todo mundo, matar todo mundo que tinha ali na cidade, o decreto dominical agora vai vir com força total, entendeu? E aqueles que estão na cidade, né, que poderiam ter saído antes, eles não vão conseguir sair, entendeu? Porque já começa com essa questão de não comprar e vender, entende? E aí você vai mentir, dizer que não, eu preciso ir para determinado lugar. Não, você tem um monte de cidades, de locais, de avenidas, ruas, né, e BRs por aí, que são todas pedagiadas. Não tem nem como sair, se quiser, entendeu? Então, assim, é um negócio bem complicado e tal, e toda a pressão da perseguição vindo, então, em torno dos caras, entendeu? E assim, pra ficar bem nítido isso, no próprio livro de Sofonias, lá no capítulo 2, 1 e 2, né? Lá é uma passagem aí que eu me deparei algum tempo atrás, ficava pensando a respeito, né? Que decreto que é esse que tá falando lá, né? Porque tu pega o capítulo 1 inteiro, tá falando do dia do Senhor, entendeu? A destruição e etc, etc. Aí chega no capítulo 2, aí fala, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza seu efeito. E passe o dia como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, que decreto que é esse, né? Alguns não vão enxergar nada aqui. Mas é possível que talvez pudesse estar falando desse decreto dominical, entendeu? Onde você tem, de fato, essa unidade do poder civil, pouco antes da vinda do Senhor, do derramamento da ira do Senhor, né, por meio das pragas, e simplesmente o profeta falando, vocês se congreguem aí, entendeu? Se arrependam, larguem os pecados, entendeu? Comecem a orar bastante, cumpram o que tem que cumprir, entendeu? Observem os mandamentos de Deus. Então, se tiver que ir pro campo, vai pro campo. Se tiver condições, vai pro campo. Não fique perto de cidade, entendeu? Perto do litoral, entende? Sai fora e se consagra, entendeu? Vai lá, dê advertência e tal. Antes que esse tal decreto aqui, né, que não se sabe o que é exatamente, mas possivelmente, assim, poderíamos jogar nesse sentido, né? Você tem aí essa questão de produção de efeito, né? Antes que a coisa passe. E aí simplesmente sejamos abarcados aí pelo furor da ira de Deus. Entende? Não é muito claro isso daí, né? Deveria ter assim, um estudo mais aprofundado dessas coisas, mas é importante estar simplesmente avaliando essa questão. Porque senão é o que vai estar acontecendo. E aí tem que ficar pesquisando essas profecias e atento, vigiando, orando, porque nunca se sabe ali quando a coisa vai apertar, entendeu? Agora muitos podem ter, não, isso daí é alarmismo, não sei o que, só que vamos parar e pensar, entendeu? Porque esse mundo tá indo de mal a pior, a coisa não vai melhorar.
coisa vai piorar e muito. E ai daqueles que ficam falando paz e segurança aí, porque, que nem diz lá o apóstolo Paulo, vai vir sobrevir sobre eles repentina destruição. Então tem que pensar essas coisas, de fato, né? E orar muito para Deus, para preservar, né, a integridade mental da pessoa, para ter força para poder resistir a esses enganos, entendeu? Que unicamente podem ser distinguidos pela Bíblia, pelo conhecimento bíblico. Entendeu? Por isso essa questão de estudar, de comparar, de ouvir várias coisas para poder chegar num tipo de raciocínio, porque cada um vai formar a sua fé e vai responder pela sua fé, entendeu? E é isso que cada um será testado, entendeu?